Olá pessoal, como é que vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque nós aqui, graças a Deus, estamos ótimos com a graça de Deus. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre política partidária, partidos políticos e eleições para prefeito e vereador. Como é que se dá uma eleição, né? Como funciona o Código Eleitoral brasileiro, né? E qual foi as mudanças que aconteceu nesse último momento no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, eu tenho a necessidade de informar vocês para que vocês saibam como é que funciona realmente a matemática de vagas na Câmara, como um prefeito ganha, por exemplo, no interior, que só tem o primeiro turno, não tem o segundo turno, porque tem a menos de 80 mil eleitores, né? Tem que ter acima de 80 mil eleitores, que eu não me engano, 100 mil eleitores, para ter o segundo turno, né? E como o nosso município, em Bom Conselho, Pernambuco, tem menos de 49 mil habitantes e 36 mil, 37 mil eleitores, não tem condições de ter um segundo turno, no caso de um empate técnico ou de porcentagem de prefeitos em nosso município, candidatos a prefeitos em nosso município. Então, falando agora, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Na última eleição, o prefeito de Bom Conselho ganhou com mais ou menos 11 mil e poucos votos, né? 11.500 e poucos votos. O segundo colocado teve 9 mil e quase 10 mil votos, né? Então, os vereadores já é diferente a matemática, né? A matemática é bem diferente para vereadores. Ou seja, eu vou explicar a vocês de forma bem simplificada para que todos entendam. Ou seja, você pega cada partido político, por exemplo, PSB, PSDB, PT, PMDB, SDB, eles só podem ter no máximo 14 candidatos a vereadores em cada grupo. Ou seja, o PT só pode ter 14 candidatos a vereadores no partido dele, coligado com a chapa do prefeito, que é a chapa majoritária, que chama, né? Então, os candidatos proporcionais de vereadores a vereador só pode ter 14 candidatos em cada partido. E desses 14 candidatos, só pode ter no mínimo 10 homens e 4 mulheres, porque a porcentagem aumentou aí de 30% para 40%. Ou seja, tem que ter 10 candidatos a vereadores homens, com no mínimo 4 mulheres no grupo. Isso quer dizer que não pode ter mais mulher do que homem? Pode sim, mas a lei estabelece que no mínimo tenha de 30% a 40% de mulheres em cada partido concorrendo à vaga a vereador, certo? Então, se você tem 14 candidatos a vereadores, você tem que atingir um coeficiente para entrar um vereador. Ou seja, se Bom Conselho tem, a Câmara Dantas Barretos em Bom Conselho tem 13 vagas para vereador, são 3 vagas para vereadores, no mínimo aí tem que ter 30% de mulheres, certo? Por isso que a lei eleitoral exige que as mulheres estejam o direito de vagas nos partidos políticos, certo? Então, se você tem 14 candidatos a vereadores, você tem que atingir um coeficiente para entrar um vereador. Mas, Paulo, como é que um vereador ganha se você tem 14 candidatos em um partido? Eu vou explicar isso a vocês. Vejam bem, na última eleição, votou em Bom Conselho 25.385 pessoas, certo? Então, quando você tem a quantidade total de votos apurados, geral, de 25.385 votos, pessoas que votaram, quer dizer que desses 25 mil se cria um coeficiente eleitoral. Você pega os 25.385 pessoas, divide por 13, que são 13 vagas a vereadores, que vai dar um coeficientezinho aí mais ou menos de 1.952 votos para fazer um vereador, né? O partido, cada partido, vamos dizer que Bom Conselho tenha 8 ou 10 partidos, né? Mas aí são 13 vagas. Quer dizer que pode um partido eleger mais do que um vereador? Pode. Ele pode eleger 1, 2, 3, 4, só que a proporção de votos tem que ser maior. Então, se eu tenho 1.952 votos para fazer uma vaga por partido,
Então quer dizer que de 14 candidatos, todos eles, juntando todos, tem que dar 1.952 votos para entrar um candidato. Aí quem é que entra? O que tem mais voto, certo? Então se um candidato a vereador no grupo A, aí José, Maria, João, juntou todo mundo, teve 1.952 votos, certo? 1.952 votos, então aí entra um que tem direito a uma vaga, né? Esse partido. Vamos dizer que o partido, vamos dar um exemplo aí, o Rede. O Rede, ele tem 14 candidatos a vereadores, 10 homens, 4 mulheres. Então ele tem que atingir 1.952 votos para ele fazer um vereador na Câmara, garantir uma vaga na Câmara. Das 13 vagas, ele já está garantindo uma vaga, certo? Então, para ele ter o segundo, Paulo, como é que funciona? Para ele ter o segundo, ele vai ter que ter 1.952 votos, mais a metade desse percentual, certo? Então ele vai ter que ter mais 976 votos, ou seja, 2.928 votos para fazer 2 vereadores. Aí, vamos dizer que houve muito brancos e nulos e o povo não votaram, não veio votar, aí esse coeficiente ele pode baixar. Se foi 25.385 pessoas que votaram na eleição de 2020, esse ano pode se baixar a quantidade de votantes, baixa também o coeficiente, certo? Isso aí eu estou fazendo uma média da última eleição que a gente teve para prefeito em Bom Conselho, em 2020. Então, um vereador para cada partido. Se em Bom Conselho tem 10, 15 partidos, cada partido vai ter que atingir, no mínimo, 1.952 votos para fazer um vereador, certo? Lembrando que cada partido tem que ter, no mínimo, 14 pessoas candidatas, certo? Sendo que 4 delas é reservada para as mulheres. Ok, pessoal? E aí, tendo o coeficiente de 1.952 votos, entra um, certo? Aí o que eu digo a vocês, é necessário que o povo entenda como é feita a votação para vereador, porque votar por votar não adianta. A gente tem que aprender a votar, saber por que está votando e que objetivo a gente tem para votar em um candidato a vereador, né? Então as eleições aí estão chegando, a gente já está na pré-campanha e eu digo a vocês o seguinte, vocês têm que perceber que eu vou dar uma dica a vocês muito simples, né? Por exemplo, meu grupo é o grupo, vamos dizer, o meu partido é o partido A. Aí o partido A, ele tem um número, certo? Ele começa com um número. Sempre os 14 candidatos daquele partido A vai começar com aquele número. Vamos dizer o número aí 5, um exemplo estou dando a vocês. Número 5. Então, o meu partido começa com 05. Aí vamos dizer, Paulo, número 5, não sei o que, que são 5 dígitos, né, para vereador. E vamos dizer que o segundo candidato que é do meu grupo, o número dele também vai começar com 5. Então você vai saber quem é do partido de Paulo, certo? Na chapa majoritária, que lembrando a vocês que o candidato a prefeito, ele pode ter 5 ou 6 ou 10 partidos coligados com ele, certo? Sendo que os votos desses partidos não servem de um partido de vereador para outro partido de vereador. Não serve mais. Antigamente servia, hoje não existe mais essa conjunção, né? Que os votos dos menores servia para os maiores de outros grupos. Não existe mais. Os votos dos menores só servem para o grupo daquele que ele está participando, dos 14, do partido, vamos dizer, do Rede, um exemplo, certo? Então, se eu faço parte do partido Rede, o meu voto só vai servir para o partido Rede, certo? Só vai servir para o meu grupo, dos 14. E também para o candidato a prefeito. Assim também é o pessoal do PSDB, por exemplo. Os 14 candidatos a vereador. E também para a majoritária, para o prefeito que é candidato a uma chapa majoritária, certo? Se, vamos dizer assim, o MDB, o PSOL, o PT, pronto, os 14 candidatos, os votos que votam no partido do PT, só serve para aqueles 14 candidatos a vereadores e para o candidato a prefeito que ele está coligado. Vamos dizer aí, o PSB, os 14 candidatos a vereadores que são coligados no PSB, só vai servir para aqueles 14
e para o candidato a prefeito que ele tiver coligado. Então, o que eu quero dizer a vocês, que o voto a prefeito é fácil, né? É quem tiver mais voto é o eleito. Se der empate, o mais velho assume, né? Ainda tem isso também. E os vereadores é totalmente diferente, são 14 candidatos, onde tem que atingir uma quantidade de votos para fazer um, certo? Que no caso é 1.952 votos para fazer um vereador. No caso, tem 14 candidatos concorrendo, aí vai juntar os votos de José, de João, de Maria, de Pedro, de Paulo, vai juntar tudo para dar 1.952 votos. Aí o mais votado, que tiver um voto a mais desse grupo dos 14 candidatos, vai eleger aquele para representar o povo na Câmara, certo? Na Câmara de Vereadores. Aí, mano, mas ficou 12 vagas, né? Fica 12 vagas. Então as outras 12 vagas vai para os outros partidos, vai fazer o mesmo movimento, mesma somatória em cada partido que tiver em Bom Conselho e vai ver se ela atingiu aquela meta, certo? No final, quando vê que teve partidos que não atingiu aquela meta, aí vai para a segunda rodada com a votação menor, né? Que é 50% da votação da primeira vaga, que vai dar aí mais ou menos 976 votos. Aí vai fazer outra rodada e ver qual foi o partido que fez 976 votos para entrar o primeiro colocado ou o segundo. E assim sucessivamente. Então, para votar, eu só digo uma coisa a vocês. Observem bem quem é os partidos que estão coligados e veja a proporcional, ou seja, os candidatos a vereadores, porque são 14 candidatos. Ah, mas Paulo, votando em Paulo, está ajudando fulano aqui na Rainha. Não, eu sou o único candidato de Rainha Isabel no partido que eu estou. Votando em mim, meus votos só vai servir para mim ou para os 13 que são de Bom Conselho, de Lagoa, do Amargoso, da Lagoa da Areia, do pessoal lá de Bom Conselho, certo? Votando em mim, está ajudando o grupo. E quem tiver mais voto no grupo que eu estiver presente, participando, eu estou dando um exemplo, viu, gente? Aí você vai somar e vai ver qual candidato teve mais voto, certo? E aí ele é o eleito do nosso grupo, dos 14. Assim também, o outro grupo, tem outro grupo aqui também que está no mesmo partido do candidato a prefeito, do pré-candidato a prefeito, aquelas pessoas que estão coligadas naquele grupo, que também estão no grupo do prefeito, os votos dele só vai servir para o partido dele ou então para o prefeito que ele está coligado também, que pode ser o mesmo prefeito que eu estou. Então, os votos da gente vai servir para o candidato a prefeito e para o meu partido. Não vai servir para os meus votos não vai servir para o outro partido, né? E nem o deles vai servir para mim. Então, o meu partido é um, mas está coligado numa chapa. O partido 2 é outro, mas está coligado também na mesma chapa. Então o voto deles vai servir para eles, como candidato a vereadores. E o meu vai servir para os nossos, como eu pré-candidato a vereador, certo? Quando for nas eleições, isso eu estou explicando. Aí todos os nossos votos, quanto do meu, quanto do nosso grupo, quanto dos outros grupos candidatos de outros partidos a vereadores, que tiver naquela chapa do candidato a prefeito único, vai servir igual. Certo? Nossos votos vai tudo para ele. Sendo que os nossos votos servem para ele, mas para vereador só serve o meu do meu grupo. E o grupo A ou B só serve para o grupo deles. Entendeu, pessoal? É muito complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples. 14 candidatos para fazer um vereador, ou 2, ou 3. Assim também outro partido é a mesma coisa, e outro, e outro, e outro. Sendo que, por exemplo, o meu grupo não tem candidatos, pré-candidatos a vereadores no meu grupo aqui em Rainha Isabel. Pode até surgir, né? Até então não conheço que tenha. Mas lá na frente, quando for ter a convenção de partidos oficialmente, que vier a candidatura, vocês vão entender melhor, né? Que só vota, os meus votos só vai servir, eu como candidato, se eu for candidato, não sei se eu sou ainda, né? A gente está numa pré-campanha. Se eu for candidato, por exemplo, a vereador, os meus votos só vai servir, as pessoas que votarem em mim só vai servir para o grupo que eu estiver participando dos 14 a vereadores, certo? E ao prefeito, é óbvio que eu estiver concorrendo. E assim é feito a política de município, certo? Vai acontecer em 2024 agora, né? No mês de outubro, é o primeiro domingo do mês de outubro, e as pessoas já estão aí observando, né?
a pré-campanha de quem está se posicionando do lado A, lado B, lado C, e quem é pré-candidato a vereador e quem é pré-candidato a prefeito, mas o objetivo é a Rainha Isabel. O nosso objetivo maior é a Rainha Isabel e também o nosso município de Bom Conselho, com quase 50 mil habitantes. Tá bom, pessoal? Então era esse vídeo, esse lembrete que eu queria deixar para vocês, esses esclarecimentos. Se você gostou da minha matéria de hoje, você comenta aí em nosso canal, né? Coloca aí os seus comentários. E se for para me tirar alguma dúvida que eu não saiba nesse momento, a gente vai estudar e vai dar a resposta a vocês. Tá bom? Forte abraço no coração. Não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar com seus amigos nosso canal, Rainha Isabel em Desenvolvimento. E compartilha, que é muito importante para fazer nosso canal crescer. Tá bom? Forte abraço e novidades vem por aí. Tudo de bom, pessoal. Tchau!